Depois que fiquei doente, meu filho falou: "Não é problema meu. Hoje ele implora minha ajuda. Meu nome é Marta, tenho 58 anos. E hoje acordo sabendo que minha vida está por um fio. Não é metáfora, é literal. O fio da minha máquina de costura Singer, herdada da minha mãe, se partiu ontem à noite enquanto eu terminava um concerto para a vizinha. Foi como se o destino estivesse me mandando um recado. Campinas sempre foi minha casa, meu mundo inteiro. Nasci no bairro Jardim do Lago. Cresci brincando nas ruas de terra batida que hoje são asfaltadas. E foi aqui que criei meu Guilherme sozinha. 29 anos se passaram desde que o pai dele sumiu no mundo, deixando apenas uma conta de luz em atraso e o cheiro do perfume barato dele no travesseiro. A dor no peito começou há 3 meses. No início, pensei que era só cansaço. Afinal, costurar 15 horas por dia cobra seu preço. Mas quando desmaiei na fila do posto de saúde, soube que era algo maior. O médico, um rapazinho que parecia ter a idade do meu filho, falou um monte de palavras complicadas, mas entendi o essencial. Meu coração estava falhando, como uma máquina velha que não aguenta mais. "A senhora precisa parar de trabalhar imediatamente", ele disse, ajeitando os óculos. Repouso absoluto, medicamentos caros e acompanhamento constante. Saí de lá com uma receita que custava mais que meu aluguel e uma realidade que me bateu como um soco no estômago. Eu estava completamente sozinha. Naquela noite, sentada na minha mesa de costura, olhei ao redor do meu pequeno apartamento. As paredes descascadas testemunharam cada lágrima que derramei criando o Guilherme. Aqui ele deu os primeiros passos. Aqui fez a lição de casa enquanto eu costurava até de madrugada para pagar seus materiais escolares. Cada móvel, cada objeto tinha uma história de sacrifício e amor. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Fazia 2 meses que não falava com meu filho, desde que ele se mudou para um apartamento no Cambuí, um bairro chique que eu nem sabia que existia em Campinas. Ele sempre disse que queria crescer na vida, e aparentemente crescer significava se distanciar de mim. "Alô, Guilherme? É a mãe." "Oi, mãe. Tudo bem? Estou meio corrido aqui." Sua voz estava diferente, mais fria, como se eu fosse uma estranha ligando para vender algo. Respirei fundo, juntando coragem. "Filho, eu preciso conversar com você. Você pode vir aqui? Ou posso ir aí?" "Mãe, o que aconteceu? Você tá com aquela voz estranha." "É que descobri um problema no coração. Grave. Não posso mais trabalhar e..." "Espera aí, mãe. Que história é essa? Você sempre foi forte. Sempre se virou. Não pode ser tão sério assim." A frieza na voz dele me gelou por dentro. Era como se ele estivesse falando com uma desconhecida que estava tentando aplicar um golpe. "Guilherme, é sério. O médico disse que posso ter um infarto a qualquer momento. Estou com medo, filho. Preciso da sua ajuda." O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Eu podia ouvir o som da televisão ao fundo. Vozes rindo de algum programa de humor. "Mãe, olha, a Cristiane está aqui. A gente ia sair para jantar. Que tal a gente conversa amanhã?" Cristiane, a namorada nova, que eu nem conhecia pessoalmente. "É minha namorada. Escuta, mãe, você sempre foi batalhadora. Tenho certeza que vai dar um jeito nisso também. A gente conversa melhor outro dia, tá bom?" Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, segurando o telefone mudo, sentindo meu coração partido bater irregularmente no peito. 29 anos criando aquele menino. 29 anos me sacrificando, sonhando com o dia em que ele se formaria, arranjaria um emprego bom, talvez me desse um netinho para alegrar minha velhice. Na manhã seguinte, acordei decidida. Se ele não vinha até mim, eu iria até ele. Peguei o pouco dinheiro que tinha guardado para emergências. Comprei um remédio que o médico disse ser o mais importante e peguei 2 ônibus até o Cambuí. O prédio onde Guilherme morava era imponente, com portaria elegante e jardins bem cuidados. Tudo o que eu sempre sonhei que meu filho conquistasse. O porteiro me olhou de cima a baixo, claramente se perguntando o que uma mulher como eu estava fazendo ali. Vim visitar meu filho, Guilherme Santos, apartamento 804. Ele ligou, falou algumas palavras que não consegui escutar e me liberou a entrada com um sorriso forçado. Subindo no elevador espelhado, me vi pela primeira vez em semanas. Estava magra demais, pálida, com olheiras profundas. Minhas roupas, sempre simples, mas limpas, pareciam velhas e desbotadas naquele ambiente sofisticado. Mas era eu, Marta,
A mãe que amava incondicionalmente. Bati na porta do 804 com o coração disparado, parte pela doença, parte pela esperança. A porta se abriu e meu coração quase parou. Dessa vez não pela doença, mas pela surpresa. Guilherme estava diferente. Mais alto, mais encorpado, usando uma camisa social azul que provavelmente custava mais que minha renda de um mês. Seus cabelos estavam cortados de um jeito moderno, e ele cheirava de um perfume caro que fazia meus olhos lacrimejarem. Mãe, o que você está fazendo aqui? Não era uma pergunta carinhosa. Era quase um susto, como se eu fosse uma assombração do passado batendo na porta dele. Oi, filho. Desculpa aparecer assim, mas você desligou ontem e eu fiquei preocupada. Preciso muito conversar com você. Ele olhou para trás, claramente constrangido. Pude escutar uma voz feminina perguntando: quem é Amor? É minha mãe. Ele respondeu baixinho, como se estivesse se desculpando. Uma moça apareceu atrás dele, loira, bonita, usando um vestido que eu só via nas revistas. Cristiane. Ela me olhou da cabeça aos pés com aquele sorrisinho educado que não chegava aos olhos. Ah, oi, que bom conhecer a senhora. Guilherme fala tanto da senhora. Mentira. Pelos olhos dela, era óbvio que ele nunca tinha falado de mim. Mãe, a gente estava saindo para um compromisso importante. Que tal a gente marca outro dia para conversar? Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei-me no batente da porta, tentando não demonstrar o quanto estava mal. Guilherme, por favor, são só alguns minutos. É sobre minha saúde. É sério. Ele suspirou, daquele jeito que sempre fazia quando criança, quando eu pedia para ele arrumar o quarto. A diferença é que agora, aos 32 anos, aquele suspiro doía muito mais. Tá bom, entra. Mais rápido, porque a gente tem uma reserva no restaurante. O apartamento era lindo. Móveis modernos, televisão enorme, uma cozinha americana que brilhava. Tudo o que eu sempre sonhei para ele, mas que agora me fazia sentir ainda mais deslocada. Sentei-me na ponta do sofá de couro branco, com medo de sujá-lo. Então, mãe, o que é essa história de coração? Contei tudo. Os desmaios, o diagnóstico, a impossibilidade de trabalhar, o aluguel atrasado, o medo de dormir e não acordar. Falei sobre as noites em claro, sobre como tinha medo de morrer sozinha, sobre como precisava da ajuda dele para conseguir os remédios e um lugar seguro para me recuperar. Cristiane mexia no celular, claramente entediada. Guilherme me escutava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Parecia uma mistura de irritação e desconforto. Mãe, escuta, é que agora não é um bom momento. Estou construindo minha carreira. Acabei de ser promovido a gerente regional. A Cristiane e eu estamos planejando nosso futuro juntos. Talvez até casar no ano que vem. Guilherme, eu não estou pedindo para morar aqui. Só preciso de uma ajuda até conseguir me organizar. Talvez um auxílio com os remédios, ou... Mãe, você sempre se virou sozinha. Desde que eu era pequeno, você sempre dava um jeito. Não pode ser tão diferente agora. As palavras dele me acertaram como facadas. Cristiane levantou, irritada. Amor, a gente vai se atrasar. O Ricardo e a Fernanda já devem estar no restaurante. É, mãe. A gente precisa ir mesmo. Olha, que tal você procurar os órgãos públicos? Deve ter algum programa do governo para pessoas na sua situação. Levantei-me devagar, sentindo o mundo girar. Meu filho, meu único filho, aquele pelo qual eu havia aberto mão de tudo, estava me tratando como um problema a ser resolvido por terceiros. Guilherme, eu te criei sozinha. Trabalhei dia e noite para você nunca passar necessidade. Vendi minha aliança de casamento para comprar seus livros da faculdade. Dormi no chão para você ter a cama. E agora, quando preciso de você pela primeira vez na vida, você me diz para procurar o governo? Ele desviou o olhar, claramente incomodado. Cristiane olhava o relógio com impaciência. Mãe, isso é chantagem emocional. Eu não pedi para você fazer nada disso. Foram suas escolhas. As palavras saíram da boca dele como se fossem balas. Senti meu coração literal e figurativamente se partindo ali mesmo. Guilherme, minha voz saiu como um sussurro. Mãe, esse problema é seu. Não posso cuidar de você agora. Se vira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristiane baixou os olhos, constrangida. Eu fiquei ali, de pé, olhando para aquele homem que não reconhecia mais como meu filho. Tudo bem, murmurei. Entendi.
Caminhei até a porta com as pernas bambas. Guilherme me acompanhou, mas não disse nada. Quando cheguei ao corredor, me virei para ele uma última vez. Obrigada por tudo, meu filho. Cuida-se bem. A porta se fechou atrás de mim com um som seco que ecoou pelo corredor vazio. Apoiei-me na parede, tentando respirar, tentando não desmaiar ali mesmo. Era o fim, não só da minha saúde, não só da minha segurança financeira, mas da última ilusão que eu tinha sobre o amor incondicional entre mãe e filho. Desci aqueles 8 andares de escada, porque não aguentaria me ver refletida no espelho do elevador. Cada degrau era uma lembrança, cada lembrança era uma dor. Quando cheguei à rua, comecei a caminhar sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber como seria o amanhã. Pela primeira vez na vida, eu estava completamente sozinha no mundo. 3 dias depois de sair do apartamento do Guilherme, eu estava sentada na calçada em frente ao posto de saúde do Jardim do Lago, segurando minha última receita médica como se fosse um bilhete premiado sem valor. O dinheiro havia acabado. O aluguel estava 3 meses atrasado. E o proprietário já tinha deixado claro que na sexta-feira eu estaria na rua. Foi quando Dona Lourdes me encontrou. Marta, meu Deus, menina, que você tá fazendo aqui? Levantei os olhos e vi minha vizinha de sempre, aquela senhora franzina de 65 anos que morava no apartamento ao lado do meu. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples, e ela carregava uma sacola de feira desbotada. Oi, Dona Lourdes. Tentei sorrir, mas só consegui fazer uma careta. Tô só, tomando um ar. Ela sentou ao meu lado na calçada, sem se importar com o vestido de algodão que ia sujar. Marta, você tá com uma cara péssima. E magra. Quando foi a última vez que você comeu direito? Não consegui responder. Quando você não tem dinheiro nem para o remédio do coração, comida vira luxo. Vem comigo, agora. Dona Lourdes, eu não posso. Eu tô bem. Bem nadas, menina. Levanta daí. Ela me ajudou a ficar de pé com uma força que eu não imaginava que ela tivesse. Caminhamos devagar até o apartamento dela, que era ainda mais simples que o meu. Um cômodo com cozinha e banheiro, móveis velhos, mas limpos, e um cheiro bom de lavanda que ela sempre punha nas gavetas. Senta aí na mesa. Vou fazer um café e esquentar umas coxinhas que sobrou do almoço. Dona Lourdes, a senhora não precisa. Preciso sim. A gente é vizinha há 15 anos, Marta. Vi você criando aquele menino, trabalhando igual uma condenada. Agora você tá passando necessidade e não me contou nada. Enquanto ela mexia na cozinha, senti que as palavras saíam da minha boca como água de uma represa que se rompeu. Contei sobre o coração, sobre o trabalho que não podia mais fazer, sobre a visita ao Guilherme, sobre a frieza dele. Contei tudo, entre lágrimas e soluços que eu vinha segurando há dias. Dona Lourdes me escutou em silêncio, só fazendo alguns de indignação quando falei do meu filho. Esse menino esqueceu de onde veio, ela disse, colocando o café e as coxinhas na minha frente. Mas você não pode desistir, Marta, não agora. Como não desistir, Dona Lourdes? Não tenho mais nada. Nem casa vou ter na sexta. Vai ter sim. Aqui comigo. Olhei para ela, confusa. O quê? Você vai ficar aqui comigo até se recuperar. Não é muito, mas tem um sofá confortável e a gente se vira. Dona Lourdes, a senhora mal consegue se sustentar. Não posso ser mais um peso. Peso nada. Você sempre me ajudou quando eu precisei. Lembra quando eu tive pneumonia 2 anos atrás? Quem que cozinhou para mim, levou no médico, ficou me vigiando de noite? Era verdade. Durante 2 semanas, eu tinha cuidado dela como se fosse minha mãe. Isso é diferente. Diferente nada. É assim que funciona aqui no nosso bairro. A gente se ajuda. Passei a noite no sofá de Dona Lourdes, mas não consegui dormir. Ficava pensando no contraste. Meu filho, que tinha tudo, me rejeitou sem nem piscar. Minha vizinha, que mal tinha o suficiente para ela mesma, me abriu a porta sem hesitar. Na manhã seguinte, Dona Lourdes me acordou com uma xícara de café e uma notícia. Marta, lembrei de uma coisa. Conhece a irmã Carmen, da Igreja do Centro? De vista, sim. Ela coordena um projeto lá em Hortolândia, para mulheres que estão passando dificuldade. Acho que pode te ajudar. Que tipo de projeto? Ensinam artesanato, dão uma ajuda de custo, às vezes até arrumam trabalho. Você sempre foi boa com as mãos. Lembra daquelas toalhas lindas que você bordava? Era verdade. Antes de me focar só na costura, eu fazia trabalhos manuais lindos.
Tinha até ganhado alguns concursos no bairro. Faz muito tempo que não faço essas coisas. Mas ainda sábia, né? É como andar de bicicleta. Nunca se esquece. Naquela tarde, pegamos o ônibus para a Hortolândia. O projeto funcionava num salão comunitário simples, mas acolhedor. Tinha umas 20 mulheres lá, de todas as idades, fazendo crochê, bordado, pintura em tecido. Quando irmã Carmen me viu, sorriu de um jeito que fez meu coração se aquecer. Seja bem-vinda, Marta. A Lourdes me contou sua situação. Aqui, a gente acredita que toda mulher tem um talento especial. Só precisa redescobrir. Ela me mostrou o espaço, as outras mulheres, os trabalhos que elas faziam. Havia uma energia ali, uma força coletiva que eu não sentia há muito tempo. Você gostaria de começar amanhã? É só meia jornada, 3 vezes por semana. E tem uma ajuda de custo de R$ 200 por mês. R$ 200. Não era muito, mas era um começo. Eu aceito. Ótimo. E Marta? Sim, aqui você não vai ser julgada pelo que passou. Aqui você é quem você escolher ser daqui para frente. Saí de lá com algo que não sentia há semanas. Esperança. No ônibus de volta, Dona Lourdes segurou minha mão. Viu só? Quando uma porta se fecha, outras se abrem. Você só precisa ter coragem de bater nelas. Olhei pela janela do ônibus, vendo Campinas passar lá fora. Pela primeira vez desde o diagnóstico, não via apenas o fim. Via possibilidades. Talvez minha história não tivesse acabado quando meu filho fechou a porta na minha cara. Talvez ela estivesse apenas começando um capítulo novo. 6 meses depois de começar no projeto, eu estava irreconhecível. Não só fisicamente. Os remédios que agora conseguia comprar tinham estabilizado meu coração. E eu havia recuperado peso e cor no rosto. Mas principalmente por dentro. Havia algo diferente no meu olhar. Uma força que eu mesma não sabia que possuía. Ó, Marta, você viu que a lojista da Dona Helena quer encomendar mais 10 jogos americanos seus? Irmã Carmen me mostrava um papel com números que faziam meus olhos brilharem. 10, mas eu só fiz 3 até agora. É que ela vendeu os 3 em 2 dias. Disse que nunca viu bordados tão delicados. As clientes ficaram impressionadas. Olhei para minhas mãos, aquelas mesmas mãos que há 6 meses tremiam de fraqueza e desespero. Agora elas criavam beleza, geravam renda, me devolviam dignidade. No projeto, eu havia encontrado mais que trabalho. Havia encontrado irmãs. Rosângela, de 42 anos, que criava 3 filhos sozinha depois que o marido a abandonou por uma mais nova. Conceição, de 60, que perdeu a casa numa enchente e recomeçou a vida aos 58. Valdirene, de 35, que saiu de um relacionamento abusivo só com a roupa do corpo. Todas nós tínhamos histórias de abandono, de desilusão, de recomeço, mas ali, entre linhas coloridas e agulhas que dançavam pelos tecidos, descobrimos que éramos muito mais fortes do que imaginávamos. Sabe o que eu acho que você deveria fazer, Marta? Rosângela me disse durante o intervalo do lanche. Participar da feira de artesanato da cidade. É no mês que vem. Feira? Eu não sei. Ainda sou muito iniciante nisso tudo. Iniciante nada. Conceição se meteu na conversa. Você tem o dom, mulher. E mais que isso, você tem história. As pessoas sentem isso nas suas peças. Era verdade. Meus bordados carregavam mais que técnica. Carregavam emoção. Cada ponto era uma lágrima transformada. Cada desenho era um sonho renascido. 3 semanas depois, eu estava montando minha primeira barraca na feira de artesanato de Campinas. O coração, que agora batia forte e irregular, disparava de nervosismo. Havia preparado 15 peças, jogos americanos, toalhas de mesa, panos de prato com bordados únicos que misturavam técnicas que aprendi com minha mãe e outras que desenvolvi sozinha. Respira, Marta. Você consegue. Dona Lourdes estava ao meu lado, me ajudando a organizar tudo. Ela havia insistido em vir, dizendo que queria ver sua menina brilhando. As primeiras horas foram lentas. Algumas pessoas paravam, elogiavam, perguntavam preços, mas iam embora. Eu começava a achar que tinha sido pretensão demais, pensar que conseguiria vender alguma coisa. Foi quando uma senhora elegante, de uns 50 anos, parou na minha barraca. Ela pegou uma toalha de mesa que eu havia bordado com flores do cerrado, algo que me lembrava da roça onde nasci. Que trabalho lindo!
É você quem faz? Sim, senhora. Faço tudo à mão. Ela examinou cada detalhe, passando os dedos delicadamente pelos bordados. Há quanto tempo você trabalha com isso? Na verdade, voltei a bordar há pouco tempo. Passei uns anos só costurando para fora. Mas agora você está criando arte. Ela me olhou nos olhos. Eu sou Helena Marques. Tenho uma loja de decoração no centro. Gostaria de conversar com você sobre uma parceria. Meu coração quase parou, dessa vez de alegria. 3 meses depois dessa conversa, eu tinha uma renda mensal fixa de R$ 1.200 só com as encomendas da loja da Dona Helena. Havia conseguido alugar um quartinho pequeno, mas meu, e até comprado uma máquina de costura nova. Mais importante que o dinheiro, eu havia recuperado meu valor próprio. Você está diferente, Marta. Irmã Carmen me disse numa tarde em que eu estava terminando uma encomenda especial. Um enxoval para bebê com bordados em tons pastéis. Ou diferente como? Você se encontrou. No início, quando chegou aqui, parecia uma mulher quebrada. Agora você é uma mulher inteira. Era verdade. Quando me olhava no espelho, via alguém que não reconhecia completamente, mas de um jeito bom. Via uma mulher que descobriu que podia ser independente, que tinha talento, que merecia respeito. Foi numa sexta-feira, quando eu estava arrumando minha barraca na feira, que vi uma figura familiar se aproximando. Meu coração gelou. Guilherme. Ele estava diferente também. Mais magro, com olheiras profundas, as roupas amarrotadas. Caminhou devagar até minha barraca, olhando tudo com uma expressão que misturava surpresa e... vergonha? Mãe? Por um momento, o mundo parou. As conversas ao redor, o movimento da feira, tudo virou silêncio. Era a primeira vez que nos víamos desde aquele dia no apartamento dele. Guilherme. Minha voz saiu firme, serena. Não havia mais súplica nela. Eu não sabia que você estava aqui. Olhei para ele, para meu filho que me rejeitou quando eu mais precisei, e senti algo surpreendente. Não havia mais raiva, nem mágoa. Havia apenas uma mulher forte olhando para um homem que parecia ter perdido muito mais que ela. Pois é, respondi simplesmente. Estou aqui. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, eu preciso conversar com você. Mãe, eu perdi tudo. As palavras saíram da boca do Guilherme como se cada uma pesasse 1 tonelada. Ele estava ali, na minha barraca, no meio da feira de artesanato, com lágrimas escorrendo pelo rosto de um jeito que não via desde que ele era criança. A empresa faliu. Me demitiram sem aviso. A Cristiane, ela me deixou quando descobriu que eu estava desempregado. Disse que não era isso que ela esperava da vida. Ele fungou, tentando se recompor. Perdi o apartamento. Tô devendo para todo mundo. Não tenho mais nada, mãe. Fiquei ali, segurando um pano de prato que estava bordando, olhando para aquele homem que há 8 meses tinha me dispensado como se eu fosse um estorvo. Uma parte de mim queria sentir satisfação, queria dizer bem feito, mas quando olhei nos olhos dele, vi apenas um filho perdido. Senta aqui, disse, apontando para a cadeira de plástico ao lado da minha mesa. Ele se sentou, e por alguns minutos ficamos em silêncio. Eu continuei bordando. Ele olhava para as próprias mãos. Eu fui um idiota, mãe. Foi. A resposta seca dele fez ele me olhar, surpreso. Quando você mais precisou de mim, eu te virei as costas. Quando você me criou sozinha, trabalhou feito condenada para me dar tudo. Eu te dispensei como se você não valesse nada. É verdade. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Parei de bordar e olhei diretamente para ele. Guilherme, eu passei 8 meses reconstruindo minha vida do zero. 8 meses descobrindo que eu sou muito mais forte do que imaginava. 8 meses aprendendo que meu valor não depende de você me aceitar ou não. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que não mereço sua ajuda depois do que fiz. Mas eu não tenho mais ninguém. E quando eu não tinha ninguém, você me disse para me virar sozinha. Eu sei, e me odeio por isso todos os dias. Levantei da cadeira e fiquei de pé na frente dele. Guilherme levantou os olhos, esperando talvez uma bronca, talvez uma rejeição igual a que ele me deu. Levanta, disse. Ele se levantou, confuso. Você quer minha ajuda? Sim, mãe, por favor. Então você vai aprender o que é recomeçar do zero. Vai trabalhar comigo aqui na feira. Vai aprender a bordar, vai carregar peso, vai acordar cedo, vai suar para ganhar cada centavo. Vai descobrir o que é humildade.
Os olhos dele se encheram de esperança misturada com alívio. Eu aceito qualquer coisa, mãe. Qualquer coisa. Não é qualquer coisa, Guilherme. É uma oportunidade de você se tornar o homem que eu sempre acreditei que você pudesse ser. Mas eu não vou ser a mãe que te criou mimado. Agora sou a mulher que você rejeitou e que se reconstruiu. Se você quiser minha ajuda, vai ter que conquistar meu respeito novamente. Estendi a mão para ele. Parceiros? Ele pegou minha mão, apertando forte. Parceiros. 3 meses depois, Guilherme estava ali na feira comigo todos os sábados. No início, estava claramente constrangido, um ex-gerente vendendo bordados feitos por mulheres de periferia. Mas aos poucos, foi se descobrindo. Tinha jeito para vendas. Era educado com os clientes. E, principalmente, estava aprendendo humildade. Mãe, posso fazer uma pergunta? Era um sábado no final da tarde. Estávamos arrumando a barraca. Claro. Como você me perdoou? Depois de tudo que eu fiz, parei o que estava fazendo e olhei para ele. Sabe qual foi a maior lição que aprendi quando você me rejeitou? Qual? Que o amor de mãe não é incondicional. O amor de mãe boba é incondicional. O amor de mãe sábia tem condições. Respeito, reciprocidade, consideração. Ele assentiu, pensativo. Eu te perdoei porque vi que você estava disposto a mudar. Mas principalmente, eu te perdoei porque descobri que sou forte o suficiente para te amar sem depender de você. Olhei ao redor da feira, para as outras barraquinhas, para as pessoas comprando, para a Dona Lourdes que estava nos ajudando como sempre fazia aos sábados. Sabe o que mais aprendi, filho? O quê? Que às vezes a vida precisa nos derrubar para nos ensinar a levantar mais fortes. Eu levantei. E agora, estou te ensinando a se levantar também. Guilherme sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso genuíno, humilde, grato. Obrigado, mãe, por tudo. Obrigada a você, filho, por me dar a chance de descobrir quem eu realmente sou. Enquanto caminhávamos para o ponto de ônibus, carregando nossas sacolas e nossa receita do dia, senti que finalmente estava completa. Não porque meu filho voltou, mas porque eu havia me encontrado. E essa mulher que eu me tornei era forte o suficiente para ajudar qualquer um a se levantar, inclusive ele. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.